UOL. Médica autista está à frente de hospital de campanha em Porto Velho, Rondônia. Olha que bacana! A Covid-19 mantém o estado de Rondônia em alerta vermelho. No Hospital de Campanha, Zona Leste de Porto Velho, montado no antigo Centro de Reabilitação de Rondônia, a médica Larissa Rodrigues Assunção, de 26 anos, gerencia protocolos e define pautas técnicas junto ao governo estadual. Uma hora, ela está atualizando prontuários e dando ordens. Dali a pouco, faz uma intubação. Em carga horária de 80 horas semanais, ela é diretora clínica do hospital e atende pacientes em plantão. Ser muito jovem para o cargo não é a questão mais importante. Larissa foi diagnosticada com transtorno de espectro autista ainda na infância. A família logo percebeu que havia algo diferente acontecendo. Ela vivenciou o bullying e trocou muito de escola, porque ela tinha dificuldades em se relacionar. Dificuldades de interagir com colegas e professores, de fazer contato visual com alguém. Mas era, além de tudo, uma criança brilhante. Os autistas têm isso, né? Eles têm uma inteligência para certas coisas muito acima do comum. Isso é normal. Bom, Larissa tenta compensar esse embaraço nesse campo, o da interação com as pessoas, com outros sentidos. A medicina foi talvez a sua forma de lidar com as barreiras internas com que nasceu. Com cerca de 1,60 m de altura, miúda, a médica sorri por trás da máscara e confessa que acha muito estranho dar entrevistas. Aos poucos, ela foi confiando e se abrindo, porque também tem isso, né? O autista precisa se conectar com você, confiar. A impressão que fica é que Larissa consegue ver as coisas de forma macro. Ela tem uma visão panorâmica. Apesar da dificuldade de fazer contato visual, ela fala olhando nos olhos com um tique discreto de esfregar as sobrancelhas. Ou seja, ela criou uma forma de interagir do jeito dela. Vocês percebem que a pessoa, em determinada condição diferente da nossa, ela precisa, com a ajuda da família e professores e todos nós, encontrar o jeito de superar determinadas dificuldades e, com isso, ela consegue conviver quase que na normalidade com as pessoas. Basta que a sociedade tenha boa vontade. É só isso. Boa vontade e interesse. Eu não vou abrir o Google e pesquisar como lidar com a pessoa autista, como lidar com a pessoa... Tá, realmente a gente não faz esse tipo de pesquisa. Mas quando encontrar alguém ou sabe que tem um familiar que tem alguém assim, pergunta como que é, como que faz, o que que tem, o que que deixou de ter. Com bom senso, claro, como eu falei, né, anteriormente. Bom, a superdotação intelectual ajuda a entender parte dos seus feitos. Ela entrou para a Faculdade de Ciências Sociais com apenas 14 anos. Compreender a mente humana motivou sua mudança de Uberlândia para Porto Velho, de Minas Gerais para Rondônia. Ao passar em medicina no Centro Universitário Aparício de Carvalho. Na sequência, ela emendou uma pós-graduação em neurociências pela Universidade Duke dos Estados Unidos. Duke. Eu falei Duke, é Duke. Nos Estados Unidos. E hoje ela finaliza 2 especializações.
uma em neuroimagem, também nos Estados Unidos, e uma em psiquiatria pela Católica do Rio Grande do Sul. Vejam o intelecto dessa mulher, que espetáculo. E se a família e os empregadores limitassem essa mulher, a atuação dessa mulher pela sua condição de autista, olha que cabeça brilhante a sociedade onde ela atua, onde ela trabalha, teria perdido. Com certeza ela contribui grandemente em pesquisas e até mesmo na atuação médica ali da unidade onde ela trabalha, sem dúvida. Ela chegou a estudar 8 horas por dia para concorrer à residência na área de neuropsiquiatria, uma das mais concorridas do país. Passou no exame nas áreas de neurologia, neurocirurgia e psiquiatria, mas optou por atuar na linha de frente da Covid, na cidade onde se formou em medicina. É doida. Agora você vê, gente, esse povo tem que ter muito amor à profissão mesmo, porque você preferir atuar na linha de frente, eita! Quer dizer, além de tudo, é uma mulher que tem um coração fantástico, né? E ela diz o seguinte: a pandemia me transformou. Não tive outra escolha a não ser ficar e trabalhar. Meu trabalho também é fonte de sustento da minha família. Ajudo meu irmão, que também estuda medicina, explica ela. Rondônia está sem leitos disponíveis em unidades públicas e privadas. Quando a reportagem foi feita, cerca de 30 pessoas aguardavam na lista de espera da rede pública. E o hospital onde ela trabalha conta com 50 leitos de UTI e 10 leitos clínicos, todos ocupados. Para atender aos pacientes, ela gerencia o plantão clínico e lida com a instabilidade de uma realidade difícil de digerir. E é muito interessante você ter uma pessoa na condição dessa menina com capacidade de atuar nesse momento de crise, coisa que muita gente que eu conheço não tem. Porque a gente está batendo palma aí pro povo da enfermagem e da medicina, mas o que tem de nego da enfermagem e da medicina tirando licença médica para não atuar, porque fica nervosinho, que entra em depressão, que não consegue ver morte todo dia. E a moça tá aí, ó, firme e forte na linha de frente. Então é pra gente repensar, né, como que a gente vê essas pessoas neuroatípicas. É assim que fala, né? Acho que é. Bom, o médico português Luiz Moreira Gonçalves atendeu ao chamado emergencial do Ministério da Saúde e chegou a Rondônia no início de fevereiro. O contato com a médica autista se deu ainda em São Paulo, onde ele mora. Quando a conheceu, surpreendeu-se com a pouca idade da nova chefe. Em pouco tempo, o susto deu lugar à admiração. Larissa exerce suas funções com brilhantismo. Eu já a vi fazer coisas interessantíssimas, como uma traqueostomia com bisturi em uma urgência, que é, Luiz Lima, se não me engano, o primeiro episódio do The Good Doctor, né? The Good Doctor. Ele fez uma traqueostomia de urgência no menininho que estava morrendo ali, se não me engano, no saguão de um aeroporto. E ele tá falando, e aqui a reportagem tá falando que a Larissa fez a mesma coisa. Ela conseguiu abrir a cartilagem acima da tireoide de um paciente para obter uma via de acesso. Trata-se de um procedimento de alta qualidade e que foi feito em uma situação de urgência em meio à calamidade de saúde pública. Entre os colegas é comum a associação da diretora com o Murphy, da série The Good Doctor, que tem autismo e utiliza seus talentos para salvar a vida de pacientes. Larissa justifica os feitos por ser meio nerd, diz ela,
mas reconhece a responsabilidade que é ter um CRM e integrar a direção clínica de um hospital. Ela diz: eu tenho compromisso como médica e com o corpo clínico, que segura a barra de tantos pacientes que precisam de cuidado. Todos os profissionais na linha de frente atualmente vivem uma sobrecarga de trabalho. Quando optou por seguir atendendo, Larissa puxou da memória momentos recentes e delicados em que pacientes lhe confiaram a vida. Casos assim ocorrem principalmente nos minutos antes da intubação. São instantes que alternam clamores por sobrevivência e despedidas. Ai, gente, deve ser muito triste. Muito, 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 muito triste. E aí a reportagem é muito longa e termina dizendo o seguinte: Larissa acredita que a pandemia não define o seu universo, apesar de fazer parte de sua realidade. A neuropsiquiatria continua em seu radar por meio das especializações e, nos intervalos, assiste a vídeos no celular ou conversa com algum colega sobre um tema interessante. Ela também é ativa pela causa de quem tem transtornos do espectro autista. Cada faceta de sua própria história é descrita com calma, mesmo que uma série de compromissos a aguardem para dali a pouco. Contar minha história é uma coisa muito estranha. Tudo aconteceu rápido na minha vida. Na minha infância e adolescência, algumas pessoas me viam como algo extraordinário, como uma supermente, e outras me viam exatamente de modo oposto. Hoje isso não me incomoda. O autismo faz parte de mim, mas não me define e não limita o meu potencial. Nossa, muito, muito bacana. Por mais notícias assim, para que a gente aprenda sempre que, desde que respeitadas, acolhidas e compreendidas, as pessoas com qualquer deficiência podem ser excelentes profissionais. Muito bom.